para ler a justificativa do homenageado Elton Gomes dos Reis e proferir fala em seguida. Bom dia a todos, a todas, que Deus abençoe e continue iluminando o nosso dia, assim como tem feito nesta manhã. Quero cumprimentar, na pessoa da nossa presidente hoje, a vereadora Samanta Cavalda, todos os meus colegas vereadores, os nossos irmãos, também os alunos e educadores do Marista e todos os homenageados. Aqui está presente também a família, a esposa, o filho, a sogra do nosso querido amigo professor Elton. Então vamos à justificativa. Nascido em Vitória de Santo Antão, Elton Gomes dos Reis construiu uma sólida trajetória acadêmica e profissional nas áreas de ciência política e relações internacionais. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco em 2006, concluiu mestrado em 2009 e doutorado em 2015 na mesma instituição, com um período de pesquisa na Université Laval, em Canadá, aprofundando estudos sobre política internacional e integração regional. Ao longo de sua carreira, Elton se destacou como professor universitário, atuando desde 2009 na formação de analistas políticos e internacionalistas. Em Recife, foi docente e coordenador do curso de Relações Internacionais em uma instituição de ensino superior privada, contribuindo para a capacitação de novos profissionais na área. Além do ensino, desempenhou um papel importante na orientação de pesquisas acadêmicas, avaliando e dirigindo dezenas de trabalhos de graduação e pós-graduação. Sua atuação extrapola o meio acadêmico, consolidando-se também no debate público. Desde 2020, é colunista na rádio CBN, onde apresenta o quadro Política Internacional, trazendo análise sobre as conjunturas globais e nacionais. Além disso, ocupa a posição de Senior Fellow no Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, sendo o primeiro think tank de relações internacionais do Nordeste e integra grupos de pesquisas como o Núcleo de Estudos de Política Comparada a Relações Internacionais da UFPE e o Grupo de Estudos Estratégicos e Segurança Internacional na UFPB, Paraíba. Vamos lá. Grupos de estudos estratégicos compõem o currículo do professor Elton. Entre 2022 e 2023, aceitou o desafio de contribuir para a promoção do conhecimento e da cultura nacional, assumindo o cargo de coordenador geral de pesquisa e editoração da Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Neste período, também se tornou membro da Comissão Luso-Brasileira para a Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental, atuando na cooperação entre Brasil e Portugal para a preservação da memória e do patrimônio cultural. Ainda em 2023, foi
avaliador do concurso de admissão à carreira diplomática, ajudando na seleção e formação de novos diplomatas brasileiros. Após ser aprovado em concurso público, estabeleceu-se em Teresina, Piauí, onde rapidamente se integrou à sociedade local. Tornou-se professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, lecionando para estudantes do bacharelado em Ciência Política e de outros cursos na área de humanidades, como administração, jornalismo e serviço social. Na mesma instituição, coordena a Liga Acadêmica de Relações Internacionais Maria José Rabelo, espaço de aprendizado e debate sobre temas de política, economia, direito internacionais, articulando as discussões globais e locais a partir de uma perspectiva do meio norte do Brasil. Além do meio acadêmico, Elton Gomes tem se envolvido ativamente na vida cultural e política de Teresina. Participa regularmente de eventos na Academia Piauiense de Letras e contribui para o debate público dos meios de comunicação locais, analisando cenários políticos e questões de interesse social. Defensor do papel transformador da educação, da cidadania ativa e do engajamento cívico, Elton Gomes dos Reis dedica-se à formação de cidadãos críticos e informados, buscando deixar um legado positivo para a sociedade teresinense. Essa foi a justificativa, um currículo muito extenso, muito técnico, mas agora eu vou falar do professor Elton. E mais do que com as minhas palavras, vou transferir o que ouço de seus alunos, que é um carinho extremo, que valoriza a sua dedicação e muito define o que o Senhor preserva e investe, que é formar cidadãos críticos, preparados e principalmente quando falamos sobre política. Certamente, futuramente, alguns dos seus alunos estarão aqui, lutando, defendendo os interesses da nossa cidade e abrilhantando, como tem sido até hoje. Eu fico honradíssima em poder dedicar esse título em reconhecimento à sua dedicação, à pessoa maravilhosa que o Senhor é. Também aqui feliz em conhecer a família, o pequeno que certamente vai falar sobre o legado do pai e sempre valorizando a família. Então, quebrando um pouco do protocolo, sendo esposa de um pernambucano também, amei a história do nosso pernambucano, está de parabéns, então vamos lá. Oxente, nesta manhã, honradíssima por este momento, quero aqui dedicar esse título nesse dia tão importante ao meu amigo professor Elton. E agora, com a sua dedicação, eu tenho certeza que o Senhor já se sente teresinense por esse amor e esse calor que nós recebemos todos os dias, que é o calor humano. Então agora, de fato e de direito, mais do que nunca, receba esse título, nosso pernambucano arretado como cidadão teresinense.
Convido o senhor Elton Gomes dos Reis para receber seu título honorífico de cidadania teresinense e proferir fala em seguida. Muito bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Excelentíssima senhora vereadora Samantha Cavalca, presidente da Associação Solene, excelentíssima senhora vereadora Ana Fidelis, propositora dessa honraria que humilde e respeitosamente recebo no dia de hoje, demais autoridades presentes, seus homenageados, minha amada querida esposa, meu precioso e amado filho, estimados amigos, colegas professores, diletos alunos, familiares, especialmente a minha mãe e minha irmã, que não puderam se fazer presente, me acompanham virtualmente pelo link da Câmara Municipal de Teresina. Mas, senhoras e senhores, quanta alegria! Recebo essa cidadania com profunda gratidão e emoção. Sinto-me honrado em ser oficialmente reconhecido como cidadão dessa terra, que muito antes da concessão desse título, já me havia acolhido com carinho, generosidade e respeito. Teresina não é apenas um lugar de trabalho e vida. Tornou-se com o tempo uma extensão do meu lar, da minha história e da minha própria identidade. Hoje, ao estar diante de vocês, não posso deixar de refletir sobre o significado profundo da palavra homenagem. Vinda do latim homenaticum, ela evoca nos tempos antigos o gesto de um vassalo ajoelhado diante do seu senhor, em sinal de lealdade e reverência. Era mais do que um ato cerimonial, era a consagração de um vínculo, de um compromisso. É nesse espírito que eu recebo com humildade e imensa gratidão essa prestigiosa honraria que me é conferida no dia de hoje. Embora alguns digam que estou sendo homenageado, sou eu que verdadeiramente se sente honrado, porque essa cidadania que hoje recebo não é apenas um título ou um papel assinado, é a afirmação de um pertencimento, um gesto de confiança, um convite para continuar servindo e construindo ao lado de todos vocês. Como educador, me sinto ainda mais honrado de tantos educadores que foram homenageados na manhã de hoje. A própria palavra educar, do latim também, ex dulcere, guiar para fora, conduzir para além, é muito mais do que transmitir informações, é despertar potencialidades, é ajudar o outro a encontrar aquilo que ele desconhece em si mesmo. É a extraordinária capacidade de dotar uma pessoa da capacidade de colher informação, analisá-la e tirar suas próprias conclusões. É isso que me dediquei à vida e que exige mais do que formação ou técnica, exige sensibilidade, dedicação e, acima de tudo, compromisso humano. Por isso mesmo, ao ser acolhido como cidadão dessa bela terra, percebo que essa homenagem também celebra os grandes e transcendentes valores da humanidade, conhecimento e caráter. De fato, assim o é, porque o conhecimento passado de geração em geração nos liberta, e o caráter vive mesmo depois da morte do homem, na memória de quem dele se lembra. E são esses dois elementos que nos sustentam, mente e alma, que nos moldam na busca de uma sociedade mais justa e mais vibrante. Olho em retrospectiva e vejo com clareza que foi a divina providência que me conduziu até aqui. Cheguei a essa cidade movido pelo desejo de contribuir e encontrei desde o início acolhimento e oportunidades.
Aqui foi aprovado como professor na Ilustre Universidade Federal do Piauí, acolhido como parte integrante dessa admirável comunidade. E agora, ao ser reconhecido como cidadão, sinto que isso é muito mais do que uma conquista, é fundamentalmente uma honra. Esse momento marca mais do que uma etapa vencida, uma trajetória de vida, é o fortalecimento do compromisso com os valores que compartilho com essa sociedade. Hoje sinto que pertenço de corpo e alma a este lugar e renovo o meu propósito de servir com ainda mais afinco, responsabilidade e amor pelo que faço. A cidadania que recebo não honra meu passado, ela projeta um futuro e partilha um trabalho conjunto de esperança. É por isso que muito agradeço, não apenas pela homenagem, mas pela confiança, pela escuta, pelo espaço de me deixarem fazer parte dessa história. Ao receber a cidadania em Teresina, coração do Piauí, que carrega sem dúvida um sentido mais profundo, porque representa o entrelaçamento de duas raízes nordestinas. A que me viu nascer, Pernambuco, e a que me acolheu com braços largos e alma generosa, aqui no Piauí. Eu sou filho da terra das revoluções, da altivez, dos ritmos fortes do espírito combativo, Pernambuco, e agora sou também cidadão de uma terra de rios, de calor humano, engenhosidade, resistência determinada e profunda. Teresina, cidade verde, nascida da inteligência estratégica de seus fundadores, que no século XIX sonharam com a capital interiorana para poder valorizar o progresso. Carrega a marca dos encontros dos povos indígenas originários, dos colonizadores portugueses, dos africanos trazidos à força e dos sertanejos que costuraram aqui toda uma vida e toda uma trajetória com o trabalho duro de suas mãos. Assim como Pernambuco, o Piauí é uma síntese vigorosa da história do Brasil. E ao unir a minha pernambucanidade à nordestinidade teresinense, sinto que me torno parte de um corpo histórico e afetivo, onde as diferenças não se anulam, mas se complementam e se fortalecem. O Nordeste não é uma ideia homogênea, é uma constelação de identidades que se reconhecem nos gestos de luta, na fé e na poesia do cotidiano. É nesse grande rio cultural que agora sinto ainda mais bem inserido. Como pernambucano, assim como em homenagem do interior, trago comigo a memória do Capibaribe e do São Francisco. Agora, como cidadão de Teresina, posso também atravessar pelos cursos do Parnaíba e do Poti. São águas diferentes, mas irmãs, que se unem no mesmo oceano de cultura, dignidade, fé, trabalho e esperança. Esse cruzamento de histórias, afetos, que me coloca hoje aqui como alguém que veio de outra terra, mas encontrou não só espaço, mas também espelho, espinho e chão. Essa cidadania celebra não apenas uma trajetória pessoal de um professor, mas, sobretudo, a generosidade com que essa cidade, que me permitiu fazer dela um lar, me acolheu. E eu, com profunda gratidão e enorme respeito, aceito esse gesto como um chamado à entrega e ao compromisso com esse povo que agora, com muito orgulho, também faço parte. Muito obrigado a todos. Convido o vereador Juca Alves